Oxumaré, a pura consciência, prosperidade, transformação. Oi, Flor. Tudo bem? Oi, Tati. Oi, Nani. Uau. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Estamos ouvindo uma musiquinha. Oi, Alice, seja bem-vinda. Coisa boa ter vocês aqui. Essa música que nós estamos ouvindo, ela é da autoria de Jô Oliveira. Ela está compondo músicas também para os orixás e ela tem uma música para o Xumaré que eu achei muito bonita. Bal Veloso. Ah, Lucinha, seja bem-vinda. Bom, eu também amo esses encontros e eu quero começar falando exatamente sobre isso, né? Da minha alegria de estar fazendo essas lives, do quanto estão sendo significativas para mim, né? O aprendizado, eu tenho falado muito sobre isso, né? Tenho me aproximado ou me reaproximado dos orixás, alguns orixás como o Xumaré, que eu conhecia muito pouco, mas que eu fiquei encantada com a história dele. E tem muita coisa para a gente aprender, né? Para a gente repensar. Cada vez que eu começo a preparar uma live, eu faço uma revisão e muitas das coisas que eu acho que sei, ou que eu achava que sabia, né? Boa noite, Vânia, boa noite, Cláudio, obrigada por vocês estarem aqui. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, que foi as postagens que eu fiz, né? E aí algumas pessoas disseram para mim assim, Jô, eu não estou conseguindo nem olhar, eu tenho um pavor de cobra, eu não consigo nem, eu sei que ela não está ali, eu sei que é uma imagem, mas eu não consigo nem olhar. Não foi uma nem duas pessoas não, foram muitas. E aí, pena que elas não... Aliás, só uma delas que está aqui. Mas eu gostaria de contar um segredo para vocês, que foi algo muito engraçado que aconteceu comigo essa semana. Eu também tenho horror à cobra. Ui. Quando eu vou no jardim zoológico, eu sou aquelas que fica bem distante. Uma vez eu fui fazer uma visita ao Instituto Butantan, foram momentos de verdadeiro pânico. E eu disse, não, eu vou superar. Eu vou encarar esse negócio. E apareceu, foi cobra. Gente, eu escolhia uma, aparecia mais não sei quantas. Foi um negócio muito doido isso. E aí eu me lembrei de umas histórias de quando eu era criança. Na casa de meu pai tinha um quintal, né? Casa de interior. Tinha quase que a gente dizia que era um quintal, mas era uma rocinha, né? Não era uma fazenda, mas era uma rocinha. E tinha uma plantação de cacau no fundo desse quintal.
E, gente, o que eu levei de corrida de cobra quando eu era criança. E aí eu fiquei me lembrando de tudo isso. Esses dias, né? Eu já tive cobra de água enrolada no meu pé dentro do rio quando os rios enchiam, né? Que era uma coisa muito doida. E aí eu fiquei me lembrando dessas histórias todas e eu disse, não, já passei por tudo isso, eu vou dar conta. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Ana. E aí, vamos à história dessa de cobra. Aí eu achei muito interessante. E aí disse para com meus botões, conversando com os chumareiros, assim, eu vou conseguir. Amanhã vai ser um dia mais leve. Amanhã eu vou falar um monte de coisa de arco-íris. Para o pessoal ficar mais animadinho e não ficar com medo de você. E é muito interessante elas assustam, mas são lindas. E não sei se vocês viram a publicação que eu fiz hoje, que eu disse que ia explicar, não é, qual era a relação entre a cobra e o arco-íris. Quando eu contar as lendas, vocês vão compreender melhor. Mas eu descobri que existe uma serpente arco-íris. Que negócio doido! A cauda dela é um arco-íris perfeito, perfeito, perfeito. E aí, eu lendo um pouquinho mais sobre isso, eu vi que essa é a verdadeira representação, né? A verdadeira cobra que simboliza o Xumaré. E o Xumaré é uma cobra, a gente vai entender isso aí já já. O Xumaré, ele é o orixá da renovação, né? Ele é cultuado nas regiões africanas, na Umbanda, no Candomblé. Agora, sim, é muito interessante que você não vê muitas pessoas, muitos filhos de Oxumaré nesses terreiros. E eu até li sobre isso também. Eu disse, aí eu comecei a pensar, isso interessante, é mesmo. Eu não conheço nenhum filho de Oxumaré. Se tiver alguém aí, diz eu, para a gente saber. E embora seja um orixá fantástico, e é um orixá que quando a gente for falar sobre ele, muita gente vai dizer, opa, vou começar a me conectar com ele aí, né? Ele é simbolizado, e a gente quando ouvir as lendas vai compreender essa simbologia, como a cobra e o arco-íris. E esses dois símbolos, eles têm características, seja bem-vinda, Samantha, e eles têm a característica da renovação, né? A cobra troca de pele, né? Quando ela vê que aquela pele ela não suporta mais, ela precisa mudar. É uma metamorfose que nós fazemos, né, o tempo inteiro, quando a gente vê que aquela roupa, que aqueles hábitos, que aqueles valores que a gente tem, aqueles costumes, eles não nos cabem mais, a gente precisa fazer uma renovação. E assim como a dor que a cobra sente, né, porque deve ser uma dor insuportável ela mudar de pele, essa é a dor que a gente sempre também com a mudança, com a renovação da nossa vida, com o nosso modo de viver, né, dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Então, esse orixá, ele simboliza tudo isso. Ele simboliza a agilidade, a mobilidade, a destreza. E eu não sei se vocês lembram, na semana passada, quando eu falei de Nanã, eu disse que Nanã teve 3 filhos, né? O primeiro filho foi o Mulu, que a gente viu as lendas que ela o abandonou porque ele nasceu deformado, né? E isso depois também era uma tradição, né? Como a gente vê com os indígenas e tantos lugares, as crianças que nascem com algum defeito, digamos assim, né? Que as pessoas dizem defeito, elas eram largadas de lado, né? Mas na lenda se justifica que ela não deveria ter aquele filho, e ela fez uma magia, né? Ela fez um encantamento para que Oxalá se apaixonasse por ela,
e como castigo, olha, Dona Nadir, que Deus a abençoe e a tenha num lugar de luz, que eu tenho certeza que ela está lá, né? Então, ela ouviu os conselhos de Orunmila e ele disse que o segundo filho dela seria lindo, seria um dos mais belos orixás, né? A gente vai ver que ele cumpriu essa promessa, mas teve um preço, né? E o outro filho de Nanã foi Ossan, que é o orixá das ervas, das matas, que breve eu vou falar sobre ele. Bom, esses três orixás, Nanã, a própria Nanã, Omulu, Ossan e Oxumaré, eles têm uma ligação com esse mistério de morte e renascimento. No caso de Oxumaré, ele fica com a parte do renascimento, né, da renovação. Oxumaré tem várias simbologias, né? Então tem a simbologia da cobra, tem a simbologia do arco-íris, mas ele também é simbolizado por aquela, eu postei também, uma cobra que morde o próprio rabo, né? Que chama-se Ouroboros, né? Esse Ouroboros, ele simboliza o planeta Terra e o movimento do planeta Terra, o movimento dos corpos celestes. Se Oxumaré parar, a Terra para. E eu achei muito interessante ler isso, né? Ele representa tudo que é cíclico, todos os ciclos, todos os movimentos. Então, ele coordena o dinamismo dos movimentos da Terra e, de acordo com os estudos, de acordo com as crenças, se um dia ele parar com esse ciclo, o nosso planeta simplesmente para e o nosso mundo deixa de existir, né? Então, ele é o responsável pelos movimentos de rotação e translação da Terra, seus ciclos são os movimentos do mundo, então todos os ciclos, né, da natureza têm relação com Oxumaré. Oxumaré, ele tem uma dualidade, ele é um período do ano, 6 meses do ano, ele é macho, e 6 meses do ano ele é fêmea. E é importante que se fale que ele não é homossexual, ele não é hermafrodita, ele é a representação da dualidade, né? Ele representa o dia e a noite, o doce e o azedo, o bom e o mal, o macho e a fêmea. Toda essa relação dual que nós ouvimos falar. Então, enquanto macho, ele é representado pela cobra e ele vive na terra esses 6 meses. Enquanto fêmea, ele é representado pelo arco-íris e vive no céu, né? Então, esse movimento de subir e descer, né? Os ciclos tem essa representação, essa é a grande relação. Só que nas lendas, as lendas vão explicar por que ele se transformou em cobra e por que ele se transformou em arco-íris. Vamos deixar para quando a lenda chegar, né? O arco-íris, a gente aprendeu quando criança, né? Engraçado, eu já estou que nem as aulas, adiantava o slide, né? A gente sempre entende que aquele ditado popular, né? Depois da tempestade vem a bonança, e após a tempestade sempre vem um arco-íris. Então, o arco-íris, ele é símbolo dos bons tempos, da bonança. E a gente também escutou uma lenda quando criança, muitos de nós, né? Que no final de um arco-íris sempre tinha um pote de ouro, e sempre se buscou esse pote de ouro, né? Então, Oxumaré, minha gente, é o orixá da riqueza, é o orixá do dinheiro. Ele é considerado o banqueiro dos orixás. É a cobra sagrada de Dan, é o orixá da prosperidade, da fartura, do lucro. Na hora de você fazer um negócio, na hora de você assinar um contrato, chama por ele. Se você tiver fé, naturalmente, né? Chama por ele. Que ele é o orixá. E aí muitas pessoas
por conta dessa característica dele, acham que ele faz par com Oxum, porque Oxum também é orixá da prosperidade, é orixá da fartura, é orixá do ouro, né? Mas o ouro de Oxum, a fartura de Oxum, vem pela frutificação gerada pelas águas doces. Oxumaré, ele traz essa prosperidade através da renovação, através dos ciclos da terra, através do movimento da terra, né? Então, ele está presente nas negociações, no pagamento das contas, no recebimento de um prêmio. Andréia, ó, a gente estava procurando nos negócios, envolvendo gastos, envolvendo lucros e despesas. Está presente nos bancos, nas financeiras. Todo esse universo é o universo de Oxumaré, nessa troca. Agora, lembra da simbologia da roda da fortuna? Ele é dual, lembra? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ele representa a felicidade de você receber e a tristeza de você perder aquilo que você conquistou, ou o movimento da roda da fortuna, hora tá cheio, hora tá vazio, hora tá cheio, hora tá vazio, né? E você precisa compreender esse movimento e entender que ele é natural, né? Que ele é natural, que já já a roda enche de novo. Então, os filhos de Oxumaré têm muito essa característica, né? Ele se encanta com o tilintar das moedas. Então, efetivamente, o pote de ouro é representado por ele, tá? O pote de ouro do arco-íris. Então, ele representa a roda, sobe e desce, exatamente. Ela enche e esvazia, enche e esvazia. A gente só precisa ter a paciência de compreender esse ciclo, né? Que há um ciclo de cheia, há um ciclo... Pois é, vamos botar essas moedinhas aí. Os ciclos vão se contrapondo, né? Mas com a certeza de que já já enche novamente. Então, é isso que ele traz, né? Então, quando você vai vender um apartamento, quando você vai assinar um contrato, quando você vai comprar alguma coisa, é sempre bom invocar Oxumaré para pedir orientação, né? Então, a partir de hoje, eu não assino mais nada sem chamar por ele, né? Sem pedir a ajuda dele. Boa noite, Clélia, seja bem-vinda. Então, assim, ele também é a beleza das cores, né? Se ele é representado pelo arco-íris, é o arco-íris que vai colorir o céu, anunciando coisas boas, anunciando que a tempestade passou, né? Novos tempos, as boas novas estão chegando e estão representadas pela beleza do colorido dos céus. Então, Oxumaré, ele é representado pela beleza da cor, a hipnose da cobra, a felicidade do lucro. Tudo isso tem a ver com Oxumaré, né? Então, vamos falar um pouquinho do nascimento de Oxumaré, e a gente vai... Essa lenda, ela tem duas versões, né? E aí a gente vai... Eu fiquei sem saber se eu contava só uma, se eu contava as duas, e eu resolvi contar as duas. E aí a gente escolhe qual é que a gente gosta mais. Então, Oxalá e Nanã, ainda sofrendo pelo abandono de Omulu, que é um dos seus filhos, teve outro filho e passou a chamar Oxumaré. Desculpa. Devido a uma praga lançada em Nanã, o filho nasceu com diversos problemas de formação, o que fez parecer uma serpente sem braços ou pernas. Dessa forma, ele se rastejava no chão como se fosse um réptil, mesmo sua forma sendo humana. Decepcionada com o filho, Nanã o abandonou. Diferente de Omulu, Oxumaré não contou com a ajuda de ninguém. Sábio e muito ágil, ele aprendeu a sobreviver sozinho, nadando, caçando, subindo em árvores, mesmo com sua
anatomia dificultosa, né? Certo dia, o orixá da profecia, chamado Orumilá, avistou Oxumaré e teve piedade do menino. Foi então que ele fez com que esse menino se tornasse um dos mais belos orixás, dando a ele a responsabilidade de trazer chuvas para o palácio de Xangô. Então, essa é a primeira versão, né? É interessante que algumas lendas trazem Oxalá como pai de Oxumaré, né? Em outras lendas, aquelas que são lá da origem de Daomé, quem estava comigo na semana passada lembra dessa história, o pai de Oxumaré é considerado o deus da adivinhação, do jogo, né? O Ifá. Então, alguns colocam que Oxumaré é filho de Nanã com Ifá. Em outras lendas, já colocam que ele é filho de Nanã com Oxalá. Mas a gente sabe que isso é uma questão histórica, né? A questão de acompanhar o tempo e acomodar as histórias, né? Como eu contei semana passada. Aí vem a versão 2. Quando Nanã engravidou de Oxumaré, o orixá Orumilá disse a Nanã que ela não teria que se preocupar com seu filho, pois ele seria um dos mais belos orixás. Na verdade, ao dizer isso, Orumilá lançou um castigo em Nanã por ter abandonado Omulu. O castigo foi nunca conseguir viver perto de Oxumaré, já que ele era muito ativo e não tinha apego a ninguém. E essa é uma das características que representa também os filhos dele, né? Pensa numa cobra. A cobra, raramente ela vive em bando, né? Então, tem muito isso. Em sua representação, ele traz o masculino e o feminino. Eu disse isso um pouquinho atrás, né? De forma que a vida se perpetua. Então, ele vai se configurar, nessa representação da cobra, como um deus ambíguo, né? Que pertence à água e pertence à terra. Quando ele representa o arco-íris, ele tem uma representação de água. Quando ele representa a cobra, ele tem uma representação de terra, né? Então, a gente vê aí que tem essa dualidade, como eu disse lá atrás, doce e amargo, alegria e tristeza, riqueza, pobreza, né? Terra e água. Então ele vai vivendo, vai representando essa dualidade. Os filhos de Oxumaré, assim como o processo de uma cobra, eles estão sempre vivendo renovação e mudança. São pessoas que têm que realmente se preparar para isso. De tempos em tempos, eles costumam passar por mudanças radicais em suas vidas, sejam elas em casa, religião, amigos, relacionamentos e até de trabalho também, né? É autossuficiente, com certeza. Mas ele não é hermafrodita. Diferente, assim como Logum também não é. Logum, ele é masculino e feminino. Oxumaré também, ele é masculino e feminino. Ele não se completa, digamos assim. Ele é os dois, separadamente, né? Os filhos de Oxumaré são pessoas extremamente prestativas. Eles nunca se negam a ajudar alguém quando realmente precisa deles. Assim, é muito interessante, isso foi foi comum, né? Quer dizer assim, que não raro os filhos de Oxumaré se desfazem de uma coisa que é deles para ajudar alguém. Mas eles também são muito orgulhosos e gostam muito de ostentar o que eles têm, né? Exibir sua riqueza. Então, aí alguns autores dizem que nessa fase eles estão no arco-íris. E é a fase mais doce. Na fase que eles se doam integralmente, eles estão na fase arco-íris, que é uma fase mais doce e sincera que possuem.
quando eles estão nessa fase mais de ostentar, mais porque não são pessoas de gênio fácil, né? Eles têm um temperamento difícil de se lidar, eles podem ter acessos de raiva, isso é o lado negativo de Oxumaré, é como se efetivamente nesse momento ele fosse uma cobra mesmo, né? Uma cobra que pica, que se defende atacando. Mas as cobras também, embora a gente não tenha esse amor todo por elas, né? Mas elas só atacam para se defender. Se ela estiver lá no habitat dela, no canto dela, ninguém mexer, elas não fazem mal a ninguém, né? Elas são seres, eu lembro que eu trabalhava na escola, e agora vem vindo na memória minhas histórias de cobra, né? Eu fui vice-diretora de uma escola, e normalmente na época da chuva, a escola dava fundo para o Jardim Zoológico ali em Ondina. Quem não é de Salvador não vai ter essa imagem, mas na época das chuvas as cobras vinham e ficavam na escola. Várias vezes a gente teve que tirar a cobra da cadeira, fechar a sala para chamar o pessoal da zoonose para vir tirar. Tinha cobra, era um negócio doido na escola. Então, na época de chuva, a gente andava assim, olhando antes dos meninos entrarem na sala. A gente tinha que olhar as cadeiras para ver se não tinha nada. Porque assim, elas não gostam de chuva, né? E a gente vai ver que o Oxumaré também não é amigo de chuva, não. Ele gosta quando a chuva passa, que ele vira arco-íris. Mas a chuva é algo que incomoda ele, né? Assim como a própria cobra. A cobra não gosta de lugar, ela gosta de lugar seco, né? Ela gosta de um lugar quente, até porque elas têm como o sangue frio, né? Alguma coisa assim. Então, essas pessoas, elas são pacientes, obstinadas, lutam pelos seus objetivos e não medem sacrifício para alcançar as metas que eles traçam. Tudo muda em suas vidas, os amigos, os romances, as cidades que moram, eles gostam de mudança e muitas vezes esse gostar de mudança faz com que eles sejam muito radicais, né? Pela primeira vez eu achei uma diferença entre o filho e a filha, né? A filha de Oxumaré, ela pode assumir um tipo de mulher fatal, né? Ela adora badalação, festas, joias, tudo que é caro. Descontraída e muito divertida, está sempre de alto astral, vive num movimento constante. É aquela pessoa que a gente pode dizer assim, qualquer prazer a diverte, né? E por isso mesmo, conquistar uma filha desse orixá não é fácil, porque elas são aquelas pessoas livres, elas não gostam de apego, elas gostam de liberdade, né? Aliás, a gente já viu que isso é uma característica de vários filhos de orixás, né? Elas não suportam ser controladas e não sentem o menor ciúme do parceiro, o que deixa eles loucos, porque enquanto eles são apaixonados por ela, elas não estão nem aí, né? Os filhos de Oxumaré, eles são fascinantes, aqueles que todos cobiçam em uma festa, mas eles não se preocupam muito com a conquista, né? Eles sabem, eles são mais orgulhosos, eles sabem, a filha, né? Ela gosta mais de aparecer, digamos assim, na linguagem tosca, né? Eles já têm segurança de que eles têm uma presença marcante. É aquela pessoa que gosta de conversar, que se você falar de novela, de Big Brother, ele fala. Se você falar de um autor, de um livro top, ele também vai discutir. É aquele cara que fascina, né? Que fascina. Muito inteligente, é uma característica do próprio orixá, né? A questão da inteligência aguçada, do poder bom de argumentação. Agora, esses homens, eles são presos, eles caem numa armadilha, eles têm um ponto fraco, a boa cama. Se a mulher for boa, consegue segurar ele. Porque... mas também eles não gostam de parceiras ciumentas. Eles querem uma boa cama, uma boa companhia, uma boa conversa, mas não quer saber de grude. Eu acho massa isso.
Bom, e aí eu vou contar para vocês agora uma paixão de Oxumaré, do orixá. Não estou mais falando dos filhos, estou falando agora do próprio orixá, que é uma lenda. E é interessante que essa lenda, as pessoas têm muita dificuldade de explicar essa questão do masculino e do feminino, né? E as lendas não foram escritas agora. Então, havia sempre a necessidade de se justificar um orixá quando ele tem essa dualidade. E aí a gente encontra lendas que, para justificar o lado feminino de Oxumaré, dizem que ele faz parceria com Oxum, que quando ele é fêmea, ele está representando Oxum. E muita gente associou isso por causa do nome Oxumaré, né? Só que não tem nada a ver. Tem a característica de Oxum também, porque eles também lidam muito na linha do amor, na linha da prosperidade. Então isso também fez com que se justificasse muito a característica desse orixá com essa parceria com Oxum. Outros autores, outras lendas querem associar Oxumaré a Euá como uma irmã gêmea dele. Então, em alguns textos dizem que ela é a irmã gêmea dele, que ela é filha de Nanã também e de Oxalá, e foram 2 filhos. Mas, na verdade, Euá foi uma grande paixão de Oxumaré. Os autores assim que eu considero, né, mais Pierre Verger, o próprio Reginaldo Prandi, que são pessoas que são pesquisadores mesmo dos textos dos orixás, da vida dos orixás, são pessoas que têm muita respeitabilidade. Eles explicam isso, né, de outra forma, mas explicam exatamente isso, que ele não tinha um orixá, ele não era um orixá num período e outro orixá no outro, ele era um orixá só, que tinha o masculino e o feminino, assim como nós temos, né? Nós temos o masculino e o feminino, nós somos yin, nós somos yang, nós somos duais, né? Sem necessariamente, isso não é opção sexual, isso aí são características que fazem parte de todos nós. Tem horas que a gente desenvolve mais o nosso lado masculino, tem horas que a gente desenvolve mais o nosso lado feminino. Ok, né? Tá tudo certo. E quem é homossexual, bi, tri, quadri, também não tem nada com isso. É escolha de cada um, não é? Para que esse vídeo depois não seja assistido e as pessoas acham que eu tenho qualquer tipo de preconceito, isso não me diz respeito. Isso aí são caminhos da vida de cada um, né? Mas o orixá em si, assim como a homossexualidade, ela não pode ser explicada por conta do orixá que você traz. A questão da homossexualidade são as suas questões, não é a questão do orixá, né? Então tem muita gente, hoje não mais, mas a gente via assim, muitas pessoas querendo justificar suas escolhas por contar, porque eu sou mulher e sou filha de um orixá homem. Eu sou homem e sou filho de um orixá mulher. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver mesmo. E Oxumaré, voltando para não sair muito da história, né? Oxumaré, ele é macho e é fêmea, tá? E ele encontrou uma princesa, né? Euá era uma linda mulher que morava num reino distante de Ifé. Com seu jeito de princesa, causava admiração por onde passava. Vivia às margens de um rio e podia invocar as forças dos ventos e das chuvas para favorecer as colheitas. Um dia, quando se banhava no rio, um arco-íris se formou diante dela. A imensidão da luz impressionou Euá, a qual sentiu que alguém a protegia e envolvia. Correu para contar aos outros habitantes da região o que presenciara, mas assim que deixou a água, olhou para trás e viu que o arco-íris desaparecera, restando apenas algumas moedas no local.
No outro dia, a cena se repetiu e durante vários dias a cena se repetiu. Ela seguiu então em direção ao rio para ver onde terminava o arco-íris. Nadou por 3 dias e 3 noites até chegar à outra ponta. Lá havia uma coroa de ouro que Euá, cheia de curiosidade, tomou nas mãos. Então Oxumaré, o orixá da riqueza, apareceu diante dela, dizendo-se encantado com sua beleza. Euá se apaixonou pelo Deus, né? É uma referência a ele como Deus, e pediu-lhe que a transformasse no orixá. Assim transformou-se numa cobra, vivendo para sempre com Oxumaré. Oxumaré também se apaixonou por ela, né? E não querendo ficar distante de Euá, nos 6 meses em que ele era arco-íris, levou-a para as alturas, transformando-a na faixa branca do arco-íris, a que mais reflete a luz, fazendo dela sua companheira e confidente para sempre. Olha que história linda, gente. Não é linda? Eu fico assim, apaixonada por essas histórias, apaixonadas. E o amor é muito lindo. Essa lenda não tem uma autoria assim definida, né? Mas eu encontrei essa lenda no site Vetorial.net. E aí tinha algumas lendas lá de Oxumaré que eu fiquei encantada. E aí, quem é Oxumaré, né? Oxumaré é o orixá da chuva e do arco-íris, dono das cobras, dilui e renova sentimentos doentios e viciados. Outra questão que o Oxumaré trabalha muito é com a questão dos vícios, né? Vícios de toda natureza, vícios de drogas, lícitas e ilícitas, vícios de comportamento, né? Eu também fico, Alice, eu fico cada dia, cada lenda que eu fico, se você me pedisse para escolher a lenda mais bonita que eu já li nesses dias, eu não saberia dizer, porque eu digo, essa é a mais bonita. Aí quando eu começo a pesquisar, eu acho outra mais linda ainda. E aí eu digo, não, eu não consigo. Essa de Oxumaré mesmo com Euá, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada por ela. Cada uma de um jeito, né? Tem a sua beleza. Então, assim, muita gente também faz pedidos, faz trabalhos, oferendas para Oxumaré para cuidar de vícios, né? A saudação ao Oxumaré é Arroboboi Oxumaré. Arroboboi é salve o Senhor do arco-íris, ou salve o Senhor dos ciclos. É isso que significa o Arroboboi. Oxumaré, o nome dele em Yorubá, significa arco-íris. Então, o nome dele já é a própria significação do arco-íris, né? Ele é sincretizado com São Bartolomeu, que é comemorado no dia 24 de agosto. E eu vou falar um pouquinho mais na frente de São Bartolomeu. O culto dele, existe uma divergência de informações, tem gente que fala que é terça-feira, tem gente que fala que é quinta-feira. Como a maior parte dos autores fala quinta-feira, eu estou apresentando aqui para vocês quinta-feira. O símbolo, né, dele é arco-íris, é o arco-íris e a cobra de metal. Na verdade, são 2 cobras, elas aparecem entrelaçadas, né? A significação da cobra, eu já falei um pouquinho, né? A cobra, essa história, a cobra que dá tanto medo na gente, tanto pavor, na verdade, ela entrou no nosso consciente basicamente pela Igreja Católica, né? Que a cobra passou a ser a representação da tentação, né? A cobra, com sua sabedoria, com os seus ensinamentos, fez com que Eva provasse o fruto do conhecimento. E aí tem várias leituras sobre isso, né? Seja bem-vinda, Sheila. Coisa boa de ter aqui, né? Obrigada, Alice. Não dá ideia, não, porque eu adoro falar. Se você for quando eu for em Petrópolis, a gente vai ficar a noite inteira conversando, pode deixar.
E ela traz essa dualidade, né? Ela é o bem, porque é o bem, e o mal. O veneno dela mata, mas o veneno dela serve para fazer soro para salvar, né? Ele é a sagacidade e a mortalidade na sua simbologia. É o elo entre o mundo conhecido, a superfície da Terra, e os subterrâneos, que é o mundo desconhecido, né? Está presente em diversas religiões, gente. Se você for fazer uma pesquisa mais a fundo, você vai ver que a presença da cobra, a presença da serpente, ela é assim, ela está sempre lá, né? O budismo considera que ela é um símbolo de ascensão espiritual, a superação dos desafios. Na Grécia, a cobra é o símbolo da regeneração e da cura, né? E aí tem a história do deus Asclépio, que é considerado o deus da medicina, que criou um método para dar vida aos mortos, para curar os mortos, né? E isso faz com que ele seja considerado o deus da medicina. E essa simbologia das cobras, o bastão com as duas cobras enroladas, é o símbolo da medicina, né? Fafá tá aí? Bem-vindo, Fafá! A cobra também carrega o símbolo da sexualidade, da sensualidade, né? Na crença cristã, a cobra foi a tentação. Na cultura chinesa, ela é sabedoria e prudência, representa o mistério. Então, ela está sempre presente, né? O outro símbolo é o arco-íris, eu também já falei. O arco-íris transmite a mensagem de esperança, de acreditar que dias melhores virão, que depois da chuva vem a bonança, né? As bênçãos que esperamos, a esperança de encontrar o pote de ouro, e esse pote de ouro é uma metáfora, pode ser o ouro mesmo, né? O ouro que o Oxumaré diz, mas também é o ouro, o nosso valor, né? O que nós trazemos de melhor. Então, aí tem Cecília, eu trouxe uma frase de Cecília Meirelles que eu fiquei apaixonada. Ela diz assim: há um arco-íris ligando o que sonha e o que entende. E por essa frágil ponte circula um mundo maravilhoso e terrível, que os não iniciados apenas de longe percebem, mas de cuja grandeza se veem separados por muralhas estranhas que tanto afastam como atraem. Porque as duas pontas do arco-íris, né? Então você tem que fazer a travessia. Para que você encontre efetivamente o ouro, o seu ouro, é preciso que você faça essa travessia. E essa travessia são as vivências, as experiências, né? Os aprendizados fáceis e às vezes não tão fáceis que a gente passa. Então o Xumaré traz tudo isso, olha só, né? Tem vários livros escritos sobre ele, viu? Eu também fiquei encantada. Vários, porque assim, o pessoal de psicologia usa muito isso, essa simbologia do arco-íris para o autoconhecimento, para que ouro é esse. Então tem muita coisa escrita, tanto na análise religiosa, né, do próprio orixá, como também de conhecimento. Quais são as cores? As cores de Oxumaré é o verde e o amarelo, né, e também as 7 cores do arco-íris. A conta de Oxumaré em algumas nações é verde e amarelo, em outras nações é amarelo e preta. Inclusive tem umas miçanguinhas que é amarelinha, mas tem umas linhazinhas pretas, que na verdade é para a representação da cobra, né? da pele da cobra. A bebida é o vinho branco, mas eu achei em vários lugares a água do rio, né? Então a água do rio, como dificilmente, principalmente nas cidades, você não tem acesso à água do rio, a água de coco, né? A comida mais utilizada para ele é a batata doce, é um purê de batata doce amassada com mel e dendê. E também tem as frutas, melancia, tangerina, por aí afora. Bem-vinda, Elisa! As flores, a coroa imperial, agora ele não gosta de flores vermelhas, né?
O animal é a cobra. A Kizila, alguns disseram assim, que a chuva é algo que ele não gosta, mas não chega a ser uma Kizila. Mas o que ele não gosta mesmo é carneiro e fofoca. A Kizila de Oxumaré é a fofoca. Então quem é fofoqueiro se afasta de Oxumaré. O local de oferta dele é nos poços, nas nascentes e fontes, nas matas ou florestas, aonde vive, né, o animal que ele representa, né? O domínio que ele traz, eu já falei também, ele é o senhor da abundância, da fartura, das transformações, da renovação, da sexualidade, né? Toda a simbologia que os símbolos dele trazem, né? O arco-íris e a cobra. O número de Oxumaré é o número 11. O número 11 é o primeiro número mestre da numerologia, né? A numerologia, ela trabalha, seja ela a cabalística ou a pitagórica, eles trabalham com o número de 0 a 9, todas elas. Mas existem quando o número ele é dobrado, ele se transforma no número mestre. E cada um deles tem uma característica, tem uma função. Então, o 11 é o primeiro dos números mestres. Então, tem 11, tem 22, 33, 44, 55 e por aí vai, tá? Até o 99. Jô, e 3 números, a sequência de 3 números repetidos. A sequência de 3 números repetidos, a numerologia já entende que é uma sequência negativa, que a gente identifica quando faz a análise do seu nome, faz o triângulo da vida, né, com o seu nome. Então, mas até o 99, enquanto os números se repetem, eles são números mestres. Quanto maior o número, a gente não tem acesso. Isso eu assisti até numa live, que foi até a Andrea que me indicou, sobre Cryon. Um vídeo no YouTube com Cryon, né? Aquele ser que... Ai, meu Deus, as palavras estão faltando. Ele não é desse planeta, né? Me ajuda aí, Andrea, da estação magnética. E ele diz o seguinte, que nós, seres humanos, nós só tivemos autorização para compreender até o número mestre 33. Do número 33 para diante, nós ainda não temos permissão para aprender. Então, o 11 de Oxumaré é o primeiro número mestre. O que esse número mestre traz? Ele carrega o poder da intuição e da espiritualidade, né? Essas são as características mais marcantes do número 11. O 11 é o número do poder, da bravura, da energia, do sucesso em aventuras destemidas, da liberdade. Observa como tem similaridade, né, com o Oxumaré. Na Cabala, o número 11... Oi, Luísa, seja bem-vinda. Na Cabala, o número 11 representa o caminho da inteligência do serviço magnético. Quem disse que eu conseguia lembrar isso? Cryon, do serviço magnético. E eu fiquei com isso na cabeça, procurando explicação para os outros números. Então, assim, na Cabala representa o caminho da inteligência cintilante, pois se acredita que é o caminho dotado de especial grandeza. Representa aquele que viaja até o seu fim com verdadeiro entendimento. Pode ser autorizado a olhar a face de Deus e continuar vivendo. No nosso tarô dos cristais, eu falo nosso, né, Andréia? Porque você autoriza a gente a dizer que ele é nosso. O número 11 representa o arcanjo Miguel. E quando eu li isso aqui, que o número 11 ele pode ser autorizado a olhar a face de Deus, eu só me lembrei do arcanjo Miguel, né? Porque ele realmente é o que está mais próximo do que nós conhecemos, que olha a face de Deus. Bom, e aí eu vou para outra lenda, contar uma lenda, que essa agora vai ser muito legal. Bora lá. Oxumaré era, antigamente, um adivinho, o que a gente chama aqui de Babalaô. O adivinho do rei Oni. Sua única ocupação era ir ao Palácio Real no dia do segredo, dia que dá início à semana de 4 dias dos Yorubás.
Sim, sim, Tati. Ele é o único, que eu saiba, ele é o único orixá que ele tem essa representação de um animal em sua formação, sim. Até então, sim, tá? Que eu, assim, dos que eu conheço, das histórias que eu conheço, ele é o único. Os outros são sempre homem, mulher, são eles em si, mas do animal é ele, né? Pronto. Então, ele serviu o rei Oni, e esse rei Oni não era um rei generoso. Ele dava apenas a cada semana uma quantia irrisória ao Oxumaré, que por esta razão vivia na miséria com sua família. O pai de Oxumaré tinha um belo apelido, chamava-o proprietário do chale de cores brilhantes. Mas, tal como seu filho, ele não tinha poder, e as pessoas nem o respeitavam. Oxumaré, magoado com essa triste situação, consultou Ifá. Como tornar-se rico, respeitado, conhecido e admirado por todos? Ifá o aconselhou a fazer uma oferenda. Disse-lhe que oferecesse uma faca de bronze, 4 pombos e 4 sacos de búzios da costa. Búzios era o dinheiro, né, da terra dos iorubás. No momento que Oxumaré fazia essa oferenda, o rei mandou chamá-lo. Oxumaré respondeu: pois não, chegarei tão logo tenha terminado a cerimônia. O rei, desacostumado de ser contrariado, ficou irritado. Aí ele humilhou Oxumaré, recriminou, negligenciou, não pagou a ele, né? Ou seja, Oxumaré entrou em crise depois disso. E aí o que aconteceu? Quando ele estava voltando para casa, Oxumaré recebeu um recado. O recado vinha de Olokun, a rainha de um país vizinho, que desejava consultá-lo a respeito do seu filho, que estava doente. O menino não podia manter-se de pé, caía, rolava no chão, se queimava com as cinzas do fogareiro. E mãe, sabe que mãe entra em desespero quando vê o filho doente, né? Oxumaré dirigiu-se à corte da rainha Olokun e consultou Ifá para ela. Todas as doenças da criança foram curadas. Olokun, encantada com esse resultado, recompensou Oxumaré. Ela ofereceu para ele uma roupa azul, feita de rico tecido. Ela deu-lhe muitas riquezas, servidores e um cavalo, com o qual Oxumaré retornou à sua casa em grande estilo. E acompanhando Oxumaré, um escravo fazia rodopiar um guarda-sol sobre a sua cabeça e músicos, uma banda o acompanhava no caminho de volta. Tamanho foi o agradecimento, né? Tamanho foi o agradecimento da rainha, né? Quando Oxumaré chegou na cidade, o rei tinha um aviso lá que o rei queria falar com ele. E Oxumaré foi saudar o rei. O rei Oni ficou surpreso e disse-lhe: de onde viestes? De onde saíram todas essas riquezas? Oxumaré respondeu-lhe: a rainha Olokun o havia consultado. Foi então Olokun que fez tudo isso por você? E o rei Oni era rival de Olokun. E aí o que o rei fez? Ele ofereceu a Oxumaré uma roupa do mais belo tecido vermelho, acompanhado de muitos outros presentes. Assim, Oxumaré ficou rico e respeitado, né? Entretanto, Oxumaré não era amigo da chuva. Quando a chuva reunia as nuvens, Oxumaré agitava sua faca de bronze e apontava em direção ao céu, como se riscasse de um lado a outro. O arco-íris aparecia e a chuva fugia. Todos gritavam: Oxumaré apareceu! Oxumaré apareceu! E aí ele começou a ser famoso também lá na aldeia, né? Nessa época, Olodumaré, o Deus Supremo, aquele que estende a esteira real em casa e caminha na chuva, começou a sofrer da vista e não mais enxergava. Ele mandou chamar Oxumaré e o mal dos seus olhos foram curados.
Depois disso, Olodumare não deixou mais que Oxumaré retornasse à terra. Desse dia em diante, ele só permitiu a Oxumaré que ele visitasse a terra a cada 3 anos. Então, é durante esse ano, né, o ano que Oxumaré visita a terra, que todos se tornam prósperos e ricos. Tomara que seja 2021, que Oxumaré esteja visitando a Terra, para nós todos nos tornarmos prósperos e ainda mais ricos, né? Essa lenda, ela foi tirada do livro de Pierre Verger, né? Que é Lendas Africanas dos Orixás. E aí eu achei muito legal essa lenda, para explicar por que Oxumaré não gostava da chuva e também por que ele ficou morando no céu, né? Bom, as pedras de Oxumaré. Eita! Eita, que deu vontade de sair comprando um monte de pedra. As pedras de Oxumaré são a opala, que concentra todas as cores do arco-íris. E aí a gente vai estudando, né? Primeiro que a opala é lindíssima. É linda. E tem só que ela é linda e, segundo minha amiga Vânia, fonte segura, é muito cara. E aí eu fui pesquisar por quê, né? Por quê? Isso, abundante em todos os sentidos, Alice. Com certeza que ele nos ilumine. A opala só é encontrada em 2 pontos em todo o mundo. Na Austrália, e uma mina aqui no Brasil, numa cidade chamada Pedro II, que fica no Piauí, né? Então, nós brasileiros temos a honra, né, de ter também em nossas terras uma mina de opala. Só que, tendo somente nesses 2 lugares, essa pedra acaba sendo uma pedra não muito barata, né? A opala, ela distribui energia, transforma as vibrações negativas em positivas, nos auxilia nas dificuldades contra comportamentos, pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos, angústias. Na Idade Média, ela era chamada de Pedra do Olho. E aí a gente pode até associar essa lenda, né? Pedra do Olho, porque era conhecida como a pedra que curava a doença dos olhos. Uma outra pedra de Oxumaré é a fluorita. Eu não tenho fluorita, ela também é lindíssima, ela também representa as cores do arco-íris. É uma pedra maravilhosa, não é tão cara quanto a opala, mas eu também não a tenho, terei breve. Ela auxilia a combater os distúrbios mentais, proporciona o despertar espiritual, ela traz brilho pessoal. Claro, não é só ter a pedra que tudo isso acontece, né? Você tem que trabalhar com ela, com você. Afasta inveja, protege contra a magia negra, protege contra pensamentos suicidas. Então, aquelas pessoas que têm uma tendência ao suicídio, é legal se fazer um trabalho com elas, com as fluoritas. Traz calma, traz concentração, traz foco. E aí a gente pensa assim, por que também, além da cor do arco-íris, por que ela representa o Oxumaré? O foco, né? O foco. Porque uma cobra, pensem aí, quando ela vai atacar, se ela não focar, ela não ataca, né? Se ela não se concentrar, ela não segue o caminho dela. Então, todas essas pedras relacionadas ao Oxumaré, além das cores, elas também trazem essa característica, né? Da concentração, do trabalhar com a mente, por aí afora. Ou com a prosperidade, né? E ela faz um ótimo conjunto com a calcita e com a pirita, né? A fluorita, ela é para trabalhar exatamente isso. A calcita que te dá estrutura, a fluorita te dá concentração e a pirita te traz a abundância, né? Então, a fluorita é o cristal de luz pessoal. Ela trabalha com a inteligência e a proteção psíquica, ó. E aí veio uma pedra que aconteceu. Essa pedra tem história, né? Aliás, algumas pedras têm história.
essa pedra estava na mesa da sala de minha casa. E aí eu já estava começando a ler sobre Oxumaré, eu disse assim... E aí, sabe quando do nada seu olho bate numa pedra, como se eu dissesse assim, gente, será que essa pedra é de Oxumaré? E aí, ontem de noite eu estava finalizando Florita e a carta 22, aí o segundo mestre, André, exatamente, tá vendo? Ó, nada é por acaso, nada é por acaso. Aí no Tarô dos Cristais é a carta 22. Então, olha só. E aí eu estava lá na sala, bati o olho nessa pedra e eu disse, engraçado. Aí, ontem de noite, eu e Vânia trocando as nossas figurinhas, eu disse, Vânia, me diz aí o nome de pedras que tem a ver com arco-íris. Ela falou assim, não, obsidiana arco-íris. Eu disse, não, obsidiana não pode ser. Tem que ser as pedras, não são pedras pretas, são pedras que, na verdade, trazem a multicor, né? E aí comecei a pesquisar. Aí ela falou assim, bornita. Aí eu disse, aquela pedra que a gente tem, que ela comprou no mesmo dia que eu, em cidades diferentes. Foi muito engraçado isso. Aí ela chega em casa, fica contando vantagem. Olha, eu comprei uma pedra. Aí eu disse, eu também comprei. Quando ela mostrou a pedra e eu mostrei a pedra, era absolutamente a mesma. E essa pedra aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, ela é a bornita. E ela é multicolorida. Ela aqui eu acho que não dá para ver muito não, mas essa pedra é linda demais, 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 demais. Linda demais. Ó, tá vendo? Aí, essa pedra é a pedra do despertar e da evolução espiritual, né? Ela nos ensina a confiar na intuição, ajuda a planejar e a criar nossa própria realidade, também elimina pensamentos negativos. Assim como o Xumaré, que é a renovação, né? Ela favorece o renascimento espiritual, fortalece a glândula timo, ajuda a superar traumas antigos, desperta o desejo de evoluir. E ela também funciona como um amuleto protetor contra pensamentos e crenças negativas. E aí eu achei uma coisa que eu achei... Você tem também, Alice? Que massa! E essa pedra é considerada a pedra da felicidade. Olha que delícia! E interessante que o Oxumaré, para alguns autores, é considerado o orixá da felicidade. Eu disse, casou perfeitamente, né? Então a bornita mostra que a vida é uma experiência alegre, feliz, né? E que a gente precisa associar essa alegria à nossa vida. Que nós já aprendemos com a nossa mestra, né, Luísa? Que quando a gente ganha uma pedra, significa um novo ciclo que está começando, minha irmã. E se você ganhou uma bornita, é um ciclo de felicidade, um ciclo de renovação, né? Um ciclo de muita alegria, né? Que assim seja. Aí, todo mundo tem bornita. Bora fazer um trabalhinho com ela na nossa vida. Bom, então as pedras. E aí vem São Bartolomeu, né? São Bartolomeu é o santo católico que faz sincretismo com Oxumaré. E aí eu fui ler sobre São Bartolomeu. E interessante que aqui em Salvador tem um parque de São Bartolomeu, que infelizmente a gente hoje não tem, é lindíssimo. Quem tiver condição de olhar na internet, tem cachoeira, tem uma cachoeira que é uma das quedas d'água mais lindas do mundo, tem muitas árvores centenárias, olha que coisa boa. Vamos conversar depois sobre isso. Então, é lindo o lugar. Só que hoje, infelizmente, a gente precisa pedir autorização para conhecer esse parque, né? As visitas hoje são guiadas, a gente tem que, principalmente pela polícia, a gente tem que entrar ou com a polícia ou com a autorização daqueles que são os donos do lugar, né? E aí, engraçado que eu sempre associei São Bartolomeu a um Mulu. Não sei por que na minha cabeça era um Mulu e eu descobri que não tem nada, assim, em tese não tem nada a ver com o Mulu, né?
E aí eu fui ler sobre São Bartolomeu. São Bartolomeu conheceu pessoalmente Nossa Senhora e dela certamente aprendeu muito sobre os ensinamentos de Jesus, né, de Cristo. Assim, cheio do Espírito de Deus, depois de ter sido discípulo de Jesus, ele passou a ser apóstolo, palavra grega que quer dizer enviado. Então ele foi enviado apóstolo em nome de Jesus e fez maravilhas pelo reino de Deus em terras longínquas. Só que ele viveu numa época em que ser cristão, né, defender as palavras de Cristo se pagava um preço, né? E o preço que ele pagou quando ele foi para a Índia difundir o cristianismo foi ter sido morto e ter sua pele esfolada. Então ele foi esfolado vivo, né? Porque um rei da época não admitia a pregação do cristianismo em seu reinado. O nome dessa cidade foi a cidade de Albanápolis, na Índia. Então, por conta dessa similaridade de Oxumaré de trocar a pele da cobra, né, que troca a pele, São Bartolomeu tira essa pele arrancada, fez com que os escravos o incluíssem, o sincretizassem como Oxumaré, né? Eu fiquei impressionada com essa história, não vou mentir não, né? Foi muito sofrimento mesmo. E aí a gente imagina que a cobra também deve sentir uma dor muito grande, assim como nós, né, sentimos uma dor muito grande na hora que nós precisamos mudar, né? Algumas mudanças, mesmo para melhor, mas o momento da mudança nem sempre é muito fácil, né? Então a gente pode fazer todas essas associações. Bom, as ervas de Oxumaré são a graviola, que tem o poder de renovar, né? Traz a capacidade de digerir as emoções e os sentimentos, é uma erva que auxilia no processo de emagrecimento. A damiana, que ela é uma erva que condensa energias. A artemísia, que é renovadora da fé e ativadora da sensibilidade. Agora é uma erva que a gente precisa ter cuidado, porque ela não pode ser consumida por qualquer pessoa, tá? Porque ela não é uma erva que você deve usar muito mais como um tratamento externo do que interno, tá? Pessoas grávidas não devem consumir artemísia de jeito nenhum, porque ela é uma erva que pode ser abortiva. Então, é uma erva poderosíssima, mas que tem que se ter muito cuidado na hora de consumir. A folha da riqueza, a folha da fortuna, o dólar, dinheiro em penca, todas essas folhas que representam prosperidade, representam crescimento, representam fortuna, representam dinheiro, fazem parte do universo de Oxumaré. A erva passarinho, que atua, ela traz a doença. Essa erva passarinho, algumas pessoas quando tomam um composto, costumam achar que adoeceram. Na verdade, aquela doença que estava, seja ela física ou doença da alma, ela flora. Mas ela flora para quê? Para que você conheça e que você cure, né? Se você não souber que você tem um mal, você não vai cuidar dele, você não vai curar. Então, a erva de passarinho, ela tem esse poder, né? Mas também não é uma erva que deve ser usada pura. Tem que se ter muito cuidado na hora de utilizar, porque ela acelera essa. Ai, as palavras hoje parecem que estão faltando para mim. Essa saída, né? Essa mostra dessas dificuldades. Ela também acelera a vibração do corpo físico, ela ajuda a expelir miasmas, doenças que estavam na aura, é um purificador da alma, gera limpeza no corpo físico, e é uma planta que é legal a gente ter em casa, porque ela limpa essa energia negativa, né? Ela tem esse poder de limpeza. E tem uma outra erva que se chama cipó mil homens. Essa cipó mil homens
ela tem uma grande aplicação na magia do amor. Então tem muita gente que quando quer fazer lá suas amarrações, eu não sei fazer não, tá? Antes que alguém me pergunte. Essas amarrações, fazer magia de amor, utiliza o cipó mil homens. Também é usado em banhos, como manacá, para propiciar ligações amorosas. Olha eu já dando a receita, né? Manacá, tanto a folha quanto a flor, para trazer o sexo masculino. Então uma receita só para as meninas, tá? A não ser que os meninos também, né? Queiram um menino também. Então, assim, o cipó mil homens com folhas de manacá ajudam bastante. Aflora a sua beleza. Estimula o aumento da vitalidade na região do estômago, melhora a digestão, elimina o pânico. Ela é utilizada muito para quem tem síndrome do pânico, mas também não é uma erva que as gestantes devam usar, tá? Aquelas pessoas que têm dificuldade de aquele sentimento de excessiva compaixão pelas outras pessoas, ela ajuda também a trazer um equilíbrio, tá? Para você trazer sua racionalidade, né? Na emoção, equilibrar a emoção e razão, e aí vai. E aí eu vou contar, acho que a última lenda, creio eu, que é a lenda de Oxumaré e a chuva, né? Então, deixa eu só beber um golinho d'água aqui, peraí. Oxumaré, filho de Nanã e Oxalá, recebeu de Olorum uma missão muito especial e importante para dar continuidade ao processo de criação e renovação da natureza. Sua tarefa consistia em carregar dentro de suas cabaças toda a água da terra de volta para o céu. Era uma tarefa árdua e interminável, pois nem bem ele enchia as nuvens, a água já começava a escorrer, molhando tudo novamente. Ele não tinha tempo a perder, mas numa dessas viagens parou para olhar a terra e viu um imenso lugar, onde tudo era extraído da lama. E aí a gente tem que lembrar que ele é filho de Nanã e que Nanã, né, é a representação do barro, da lama. Estava faltando alguma coisa para dar mais vida àquele lugar. O próprio Oxumaré já tinha colocado em movimento todos os seres criados, como Olorum havia ordenado, mas ainda não bastava, tudo parecia muito igual, sem vibração, sem graça. E aí ele resolveu pedir a Olorum que o ajudasse a encontrar uma maneira de trazer mais felicidade para a Terra. E Olorum concedeu a ele a realização desse desejo, mas não disse para ele como é que seria, né? Quando ele estava carregando água sem querer, deixou cair algumas gotas pelo caminho. De repente, essas gotas se transformaram em um lindo arco colorido de uma beleza incrível. Aquele arco mostrava as cores do universo e, através dele e de suas infinitas combinações, Oxumaré poderia colorir toda a terra com diversas matizes, tornando-a mais alegre e vibrante. A partir de então, formou-se uma aliança entre Olorum e os seres criados, que sempre poderia ser vista quando as águas do céu encontrassem a luz do sol. O arco-íris tornou-se, então, o símbolo desse orixá que gosta de movimento e harmonia e muita beleza em todas as coisas. Então, essa é a história de Oxumaré com a chuva, né? Também não tinha o autor dessa lenda, mas eu achei ela tão linda, e aí eu tirei também daquele mesmo site, que é o Vetorial Net, tá? Bom, e aí a gente vai fazer uma oração para Oxumaré, né? Tem uma oração aqui que é uma oração para ganhar dinheiro. Essa oração eu vou publicar. Eu vou publicar lá na página quando eu coloco os agradecimentos, né? Eu sempre coloco. Então, essa oração eu vou publicar lá na página. Mas hoje a gente vai fazer uma oração para Oxumaré, para ele trazer para a gente boas energias.
E vocês vão ver que essa escolha tem uma razão de ser, tá? Então, bora lá. Vamos, como a gente faz todo sábado, vamos nos concentrar, esperar um pouquinho, fazer uma reflexão, nos conectar com as boas energias que a gente precisa para a nossa vida. Boas energias representam muitas coisas. Boas energias representam saúde, representam prosperidade, representa amor, representa alegria, representa cura, né? Tudo é boa energia. Então se conecta aí com a boa energia que você gostaria de trazer para a sua vida e chama por Oxumaré, tá? Os orixás, eu tenho aprendido que para a gente acessar a energia dos orixás, a gente não precisa ser filho deles. Eu não preciso ser filha de Oxumaré para fazer uma oração para ele. Eu não preciso ser filha de Oxangô, ou de Omulu, ou de Logum, ou de Oxum para fazer uma oração para ela. O que eu preciso é ter fé, tá? E fé, então se o que eu preciso para minha vida, o orixá que vem na minha cabeça é Oxumaré, faça uma oração para ele. Se eu preciso me conectar com a saúde, faça uma oração para Nanã, embora todos eles ajudem a gente em todas as coisas, tá? Então, bora lá. Clamamos nessa oração, Oxumaré, Pai de amor e fortuna, vossas 7 luzes divinas, cores do divino, renovadora dos nossos sentimentos já cansados, esgotados pelas lutas do ser existir, para nos trazer com esta oração boas energias. Amado Pai, nos envie vosso Espírito e vossos fatores positivos, para que, inundados com eles, possamos ser instrumentos renovadores na vida do nosso semelhante e na nossa vida. Dilua, Pai, todas as características negativas que vivem no nosso íntimo, todas as impurezas e vícios que carregamos no decorrer de nossas encarnações, fronteiras e do nosso caminho. Envolva com suas cores vivas todos os espíritos sofredores que estejam ligados a nós neste momento, ou a cordões kármicos e envolvidos nas nossas cores sagradas. Que eles sejam curados, tenham suas dores aliviadas e seus mentais reequilibrados dos tormentos terríveis que eles carregam. Dilua, poderoso Pai, e renove neles os sentimentos positivos e a busca de quem nasceu pelo amor do Pai e pela evolução rumo ao Divino Criador. Oxumaré, também clamamos que envie suas forças renovadoras aos hospitais, presídios, orfanatos, asilos e a todos que imploram por uma nova ou mais uma chance de evoluir e que se encontram na escuridão por terem se afastado do Divino Criador. Que ninguém me derrube. Olhe por nossos familiares e amigos, encarnados ou desencarnados, que eles recebam em oração a bênção das 7 luzes vivas e divinas do arco-íris sagrado, e assim possa aprender a fazer orações a você, orixá do bem, pedindo por luzes em sua vida. E por fim, meu Pai da Umbanda, ilumine todo o planeta e leve mais amor e mais cores aos que só enxergam a escuridão, e nos livre dos tormentos negativos, nos proteja hoje e sempre na nossa caminhada evolutiva no maravilhoso planeta Terra em que vivemos. Arrobobô, Oxumaré, gratidão pelo seu amor. Eu vou postar essas 2 orações lá para vocês, para aqueles que quiserem anotar, que quiserem copiar.
e fazer, né? Engraçado que eu tive a tendência de escolher primeiro a oração. A gente sempre se preocupa mais com dinheiro, né? Mas eu me deixo levar. As coisas vão chegando para mim e eu confio, né? Ninguém fala de orixá sem acreditar neles, né? Mesmo que você não seja uma adepta do candomblé, da umbanda, mas fé nos orixás eu tenho. Fé nas forças que esses orixás nos trazem, eu tenho, né? Eu acredito que Deus, essa é a minha crença, eu acredito que Deus, ele é um ser onipotente, onipresente, mas ele encaminhou seres de luz, seja através dos seres angélicos, dos arcanjos, dos santos, dos orixás, das fadas, dos duendes, todas as representações, os espíritos de luz, né, que tanto a gente recorre. Então eu acredito que Deus, ele criou tudo, nada. Tem aquela frase bíblica, né? Que nada cai, uma folha de uma árvore não cai sem a permissão de Deus. E eu realmente acredito nisso, né? Então, quando eu vou fazer uma live, eu sempre faço uma oração, me apego a uma guardiã que eu aprendi a conhecer, né? Aprendi a respeitar. Alguns que se chama Sabedoria Infinita, e eu peço sempre que ela me conduza sobre como é que eu devo fazer, como é que eu devo falar. E aí vai. Eu vou vivendo a semana inteira, fazendo outras coisas, mas sempre pego uma coisinha aqui, pego uma coisinha ali, chega um livro para mim, chega alguma coisa para mim. Às vezes eu estou no meio de uma live e eu escuto ou pressinto um nome do próximo orixá que vai se apresentar. E aí, às vezes eu falo, às vezes eu não falo, mas eu sempre levo em consideração essa minha intuição. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo, né? Eu achei que a próxima live seria a 10ª live, mas não é. Eu já passei das 10, já estou na 12ª. E me veio um ser que a gente chama ele de mestre, que a gente chama ele de guardião, que a gente chama ele de caboclo, que a gente chama ele de cacique. E o próximo, ele não é um orixá, mas ele tem uma representação em tudo isso, que é o mestre, e aí tem vários títulos, o cacique, o caboclo, o guardião, pena branca. É sobre ele que eu vou falar na próxima semana, né? Possivelmente será uma live diferente do formato de todas essas que eu fiz até hoje. Mas eu deixo o meu coração falar. Meu coração fala, eu escuto, e eu não sou doida de não obedecer. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre o mestre. Eu li uma frase dele que eu fiquei encantada. Ele é um ser que representa... Ele é de uma força, é de um poder, é de uma grandiosidade, mas tudo que tem escrito sobre ele pede que nós sejamos humildes, porque ele não gosta de ostentação, ele gosta de humildade. E eu espero, né, conseguir honrar tudo isso. Porque eu mandei uma mensagem para a Andréia. A Andréia é minha madrinha nesse projeto, é minha mestra, e sempre assiste minhas lives, ou
ao vivo ou depois, e depois ela me liga para a gente conversar sobre a live. Isso toda semana a gente tem essa audiência, né? Mas nem para ela eu contei. Aí eu mandei uma mensagenzinha para ela, digo, Andréia, se você puder, assista a live ao vivo, ou então chega perto do finzinho, aí eu não disse para ela o que foi. Mas realmente essa semana eu tive uma intuição muito forte para contar a história do mestre, do cacique, do caboclo, do guardião, do senhor Pena Branca. E eu gostaria de contar com a presença de todos vocês no próximo sábado, para a gente aprender um pouco mais sobre esse ser divino, que nesse momento que a gente está precisando tanto de cura, que a gente está precisando tanto de amor, que a gente está precisando tanto de perdoar, ele tem muito para ensinar para a gente. Todos os orixás têm. Mas semana que vem é o dia dele. Será o sábado. O dia dele é todo dia, né? Mas é o sábado dele. Tá bom? Então eu conto com a presença de vocês para que a gente converse semana que vem sobre esse ser de muita luz. E eu aproveito para agradecer ao Xumaré pela honra, pela alegria de ter descoberto a existência dele mais perto. Eu sei que você está aí, Andréia, eu sou muito grata a você por ter tido a honra de falar sobre o Xumaré e dizer que eu aprendi muito com ele essa semana e espero continuar aprendendo muito com ele pro resto de minha vida, né? Então, meus amores, obrigada a vocês todos por estarem aqui, por dividir esse projeto comigo, por dividir esta alegria comigo, porque realmente é algo que me deixa muito feliz, é algo que é imensurável o ganho, e não é ganho de dinheiro, é ganho de amor, é ganho de aprendizagem, é ganho de conexão mesmo com algo que eu talvez tivesse esquecido, mas que é tão importante para mim, que é a minha fé, é a alegria da minha fé. Tá bom? Então, brigadão a vocês todos por estarem aqui. Beijo. Até semana que vem.